Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você que tem uma empresa individual ou que tem uma sociedade limitada unipessoal. Nós não falamos mais da Eireli porque a Eireli deixou de existir, né? Inclusive todo mundo que tinha Eireli passou a ter automaticamente uma sociedade limitada unipessoal. Pois bem, se você está nessa situação, eu gostaria de chamar a tua atenção para alguns pontos. E o primeiro deles é o seguinte: na maioria das sociedades limitadas unipessoais e naturalmente das empresas individuais, muitas vezes o único sócio ou o titular são as únicas pessoas que têm acesso a poderes de administração nessas empresas. São as pessoas que têm poder de assinar documentos, firmar compromissos em nome da empresa, cumprir obrigações, executar direitos, exercer esses direitos. E alguns pontos chamam a atenção. Acesso à movimentação financeira, só você, se você é empresário individual, o único sócio de limitada, só você tem acesso à sua conta bancária, pode fazer transações, certo? Na maioria dos casos. Se você está nessa situação, eu tenho uma outra pergunta para você. Você tem acúmulo de patrimônio, seja patrimônio em dinheiro, através de aplicações financeiras, saldos em contas para o teu giro, certo? Nessa empresa, ou você adquire patrimônio nessa empresa, diversos itens de estoque, ativos imobilizados, veículos, terrenos, imóveis rurais, apartamentos, casas. Como que funciona? Como que é o dia a dia dessa sua empresa? Por que nós queremos colocar isso? Pelo seguinte: se você tem uma empresa individual, uma empresa sociedade limitada unipessoal, e você é a única pessoa com poderes de administração, todo o patrimônio pertencente a essa empresa, ele depende exclusivamente da tua ação para poder ser movimentado. Numa eventualidade de ausência sua, esse patrimônio ele ficará indisponível até que você consiga se restabelecer, certo? Ou, caso seja um falecimento, esse patrimônio ele ficará inacessível até a nomeação do inventariante, trâmites que muitas vezes envolvem passos da justiça que nem sempre são tão rápidos quanto se gostaria, principalmente nessas situações. E como fica a sua família nessa situação? Se a sua família, se você tem um cônjuge, uma esposa, um esposo, um companheiro, companheira, enfim, se você tem filhos, se essa tua família, se ela dependeria desse patrimônio, do acesso a esse patrimônio para se manter. Ou ainda, mesmo que a tua família tenha condições de se manter de forma independente desse acesso, mas a sua empresa ela teria obrigações a cumprir que dependeriam do acesso à movimentação financeira, porque é muito comum, nós já vimos acontecer várias vezes, empresas onde um único sócio tinha todos os poderes de administração e essa empresa, esse sócio veio a falecer, essa empresa naturalmente ficou impedida de acessar os seus recursos financeiros, não conseguia acesso à conta bancária durante um tempo, e muitas vezes esse tempo é mais alongado do que se imagina, e a empresa começou a ver os boletos vencerem, simplesmente assim. Os boletos iam vencendo, os compromissos iam vencendo, vencia imposto, vencia tudo. A empresa tinha o dinheiro, tinha o capital, tinha os recebíveis, ia recebendo, mas como não era possível acessar esse recurso, os boletos foram vencendo, foram indo a protesto, e essas empresas vieram a quebrar. Muitas delas vieram a fechar em função disso. Então, o meu alerta para você hoje, se você tem esse tipo de empresa, primeiro, converse com o teu contador ou converse com um profissional especializado nessa área para organizar a sua empresa, para que ela não dependa única e exclusivamente de você, para ter acesso aos bens, ter acesso ao patrimônio numa eventual ausência, num eventual impedimento da tua parte, certo? Ou se você é sócio de uma empresa e essa empresa tem como único administrador apenas um dos sócios e os outros não têm poderes de administração, ela também está sujeita a esse tipo de situação de não acesso aos ativos da empresa,
até que se proceda todo o trâmite relacionado à nomeação de inventariante. Em alguns casos, pode ter herdeiros menores de idade, isso pode demorar ainda mais. Então, se você está nessa situação, a minha recomendação é, se é uma empresa individual, transforme essa empresa individual em uma limitada. Esse é o primeiro passo. A empresa individual é uma empresa que está bastante caindo em desuso devido às suas peculiaridades de confusão patrimonial, também nessa questão de dependência direta do titular. Então, transforme isso numa limitada, ainda que seja unipessoal. Transformando em limitada unipessoal, é possível organizar esse contrato social para que outras pessoas, para que você possa ter outros administradores, para que você possa ter acesso, prever contratualmente eventualidades e como essa empresa deve proceder, como deve ser conduzido isso, quem vai ter acesso. Isso é possível ser tratado no contrato social dessa empresa, perfeito? Você pode conversar isso com o teu profissional que cuida disso para você, pode nos contatar se você preferir, a gente te auxilia nesse processo. Mas o importante é que você tenha consciência disso, de que a sua empresa não pode depender única e exclusivamente de você se você tem uma concentração patrimonial, seja de que tipo de patrimônio for, principalmente financeiro, dentro dessa empresa. Porque numa eventualidade de impedimento prolongado ou de falecimento, todo esse patrimônio pode ser dilapidado por vencimentos que não vão ser honrados, por obrigações tributárias que podem vencer e não vão ter como pagar. Enfim, pode-se criar uma grande quantidade de problemas em decorrência de um fato que poderia ter sido melhor organizado no contrato social da sua empresa, poderia ter uma previsão contratual de como proceder, de como agir nesses casos. Se você está nessa situação, minha recomendação mais uma vez, tome providência, tome pé dessa situação. Se preferir, nos procure, nos envie aqui uma mensagem direta que a gente te ajuda a organizar a empresa nesse sentido. Só se você ficou aqui até agora, eu peço que você deixe o seu like, curta o vídeo, compartilhe com quem você conhece, que é empresário individual ou tem uma limitada unipessoal e pode precisar desse conteúdo. Até a próxima.